Sim, hoje vou apresentar o tema que é a Batalha do Pico Naval, não é? Do ato da resistência contra o apartheid na África do Sul, ao desafio de integração para o desenvolvimento econômico regional da SADC. A SADC é aquele conjunto de países do sudoeste de África, compõe a ONG e são os Estados-membros da SADC. A Batalha do Pico Naval foi o ato final, não é? De um conjunto de batalhas que vinham sendo combatidas desde 1987 até 23 de março de 1988 entre as forças armadas angolanas, na altura se chamavam Forças Populares de Libertação de Angola, com as forças do movimento rebelde da UNITA, num contexto internacional marcado por divergências ideológicas que todos vocês conhecem bem. Isto porque, enquanto as forças de Angola tiveram como aliados os cubanos, as forças da UNITA tiveram como aliados as forças da África do Sul do apartheid. Porque, como sabem, naquela altura o apartheid se controlava a Namíbia, que é um país que está ali a sul de Angola. Mas é importante vermos o contexto em que esta batalha tem lugar. É um contexto marcado por desenvolvimento internacional. Isto é, segundo Pascoal Bonifácio, após a crise de mísseis de 62, o mundo passou a viver um desenvolvimento internacional, mas isto acontece a partir de 63, isto é, após a crise dos mísseis em Cuba, e termina em 89. A batalha tem lugar em 88. Portanto, é uma batalha que acontece nesta altura de desenvolvimento internacional, mas também de guerras por procura, ou seja, as proxy wars, isto é, na perspectiva de Nixon, não é? A União Soviética e os Estados Unidos tinham que encontrar zonas marginais onde poderem confrontar-se, onde se poderiam confrontar. E essas zonas marginais, para o caso concreto da SADC, era a região de Angola, na fronteira entre Angola e Namíbia. Mas também houve outros campos de batalha, de confrontação internacional no âmbito das zonas marginais. Aqui se insere a Guerra da Coreia, não é? Entre 50 e 53, se insere também a Guerra da Indochina ou a Guerra do Vietnã, não é? Entre 59 e 75, entre os Estados Unidos e o Vietnã, e também se insere aqui, no caso para o contexto europeu, o bloqueio de Berlim e a consequente construção do muro de Berlim em 1960 e 1962. Mas também esta batalha do Pico Naval tem lugar num conjunto de ambiguidades internacionais. Basta ver aqui que há uma nota da monarquia britânica, onde uma nota de 1961, onde o governo do Reino Unido diz que não forneceria armas a Portugal que poderiam ser usadas nas colônias portuguesas em África, isto é, em Angola e em Moçambique. Mas, não é? Algumas armas que o exército português utilizava para combater os movimentos de libertação em Angola e em Moçambique eram armas que vinham de países da NATO. Isso levou que em 73 países como a Holanda, a Dinamarca e a Noruega protestassem mesmo até a presença de Portugal na NATO, porque ela estava a usar armas da NATO numa zona não prevista nos estatutos da NATO. E também há uma outra ambiguidade que tem a ver com a administração dos Estados Unidos. Isto é, enquanto Kennedy, de certa forma, tendia a resolver a questão colonial, e aqui se pode citar a aprovação favorável da administração Kennedy da resolução de 9 de julho de 61, que era contra a presença do colonialismo português. Quando acaba a administração Kennedy e chega a Nixon acelera
o apoio, digamos assim, aos movimentos de libertação, sobretudo os movimentos que tendiam a combater o MPLA, que era o movimento principal aliado do Bloco Socialista. E também aqui, não é, o facto de que muitas vezes o apoio dos Estados Unidos aos movimentos de libertação, como é o FNLA, foi antecedente, foi anterior ao apoio que o movimento socialista deu ao MPLA. Isto é, os Estados Unidos, em 62, escolhem Holder Roberto como o futuro presidente de Angola, mas os militares ou os militantes do MPLA recebem a formação em Argélia em 63. E o presidente neto do MPLA só se encontrará com Che Guevara em Brazzaville em 75, ou seja, os Estados Unidos anteciparam-se em apoiar os movimentos contrários ao MPLA antes mesmo que o MPLA pudesse ter apoio do campo socialista. E depois aqui também se insere uma outra ambiguidade, o facto de a administração forte sucessiva, a administração Nixon, ter tentado, não é, aumentar o apoio constante ao movimento quer FNLA, quer também a UNITA. Mas há aqui alguns passos importantes que podem ser assinalados sobre o desenvolvimento interno e regional antes mesmo da Batalha do Rio de Carnaval, com o realce para a administração fora dos Estados Unidos. Essa teve um papel muito mais reconciliador com os movimentos de libertação de Angola, sobretudo de Angola, não é, por exemplo, foi na sua administração que se aprovou a resolução 435 que ligava a questão da independência da Namíbia, não é? Ou seja, que recomendava a independência da Namíbia e, em consequência, ao fim da presença do apartheid na Namíbia. Mas vamos então tentar ver aqui, não é? Uma vez terminada a Batalha do Bico-Carnaval em 88, em março de 88, quais foram os impactos que esta batalha criou? Ao nível externo, um dos impactos importantes é mesmo a materialização da chamada Fórmula Linkage, que definia a saída das tropas sul-africanas de Angola, a saída da missão internacional cubana no território angolano, para só depois se chegar à independência. Ou seja, com a Batalha do Bico-Carnaval, não é, há essa possibilidade de se materializar a resolução, ou seja, esta forma de linkage entre a saída dos cubanos de Angola com a saída dos sul-africanos de Angola e também para a independência da Namíbia. Ou seja, o segundo impacto positivo foi mesmo a independência da Namíbia. Ou seja, se não tivesse havido a Batalha do Bico-Carnaval, a Namíbia, que está ali abaixo, não se tornaria independente. E também houve, naturalmente, um impacto importante no fim do apartheid na África do Sul, porque sem o desmembramento das forças sul-africanas nesta Batalha do Bico-Carnaval, muito seguramente a presença dos sul-africanos na Namíbia iria continuar e também o apartheid teria muito mais anos ainda para continuar e não se teria desmoronado, digamos assim, em 91 com as eleições com as eleições da África do Sul em 94 que levaram Nelson Mandela ao poder. Ou seja, essa batalha teve esses efeitos regionais importantes no contexto da SADC e também um bocado no contexto internacional. Agora, vamos tentar ver, porque nós queremos estabelecer uma relação entre o impacto da Batalha do Bico-Carnaval com a integração econômica na região da SADC, conforme vem aqui. Como podem ver, a batalha é de 88, mas a integração só tem lugar a posterior. Ou seja, há dois momentos importantes que podem justificar ou fundamentar a integração econômica
na SADC. O primeiro momento vai entre 88 e 94, que é a altura em que o chamado movimento dos países da linha da frente, não é? Isto é, Frontline Countries, que era composto por Angola, Moçambique, Tanzânia, Zimbábue, passou a ser designada como Conferência de Coordenação para o Desenvolvimento da África Austral, isto é, SADCC, com a Declaração de Lusaka de 1980. Depois, em 1990, concretamente em 92, a SADCC passa a ser SADC, que é a Comunidade do Estado de Desenvolvimento da África Austral. Isto é o primeiro passo rumo à integração econômica da África Austral. Mas, como podem ver, nesta altura ainda não há integração da África do Sul, que só se integrará em 1994 como consequência do fim do apartheid. E o segundo momento é o momento que vai desde 2002. Por que 2002? Porque Angola finalmente chega à paz, porque apesar desta batalha do Pito Naval ter tido lugar em Angola e ter contribuído para o desenvolvimento regional, ao nível interno o conflito armado continuou entre o MPLA e a UNITA. Este conflito só termina em 92, isto é, quantos anos mais tarde? 12 anos mais tarde, 14 anos mais tarde, não é? E também, nesta fase, há também uma espécie de estabilidade política na República Democrática do Congo, que é aquele Estado grande que vem aí acima de Angola, que viveu vários períodos de conflito entre os movimentos contra o regime de Mobutu e também várias outras fações armadas do leste e não só da RDC. Ou seja, nesta fase há o que eu chamo de integração regional forte, porque não há mais conflito militar na região, a paz chegou em todos os países da região e o compromisso dos Estados aqui é agora fazer com que possam implementar o Tratado de Abuja de 1991, que recomendava que toda a África se pudesse unir em várias regiões econômicas para depois estabelecerem a longo andar a chamada Comunidade Econômica Africana. Ou seja, este foi um primeiro passo, a integração da SADC para o cumprimento dos pressupostos do Tratado de Abuja de 1991. Agora, vamos tentar ver aqui, não é, quais são alguns dados macroeconômicos que esta integração econômica deu como consequência da batalha do Pito Naval, como consequência da integração econômica. Bem, hoje a SADC, esta SADC que vocês veem ali, é a terceira região mais rica de África, depois da região da CEDEAO e também a CEDEAO, né, Senegal, Ghana, etc. E também depois da região do norte de África, né, Marrocos e por aí além. Né. Então, a SADC é a terceira região no conjunto mais rica de África. Mas também esta região, como todos os outros países do mundo, como consequência do liberalismo econômico e de um aprofundamento das dívidas públicas, né? As dívidas públicas que todos os países do mundo têm, um grande fato das políticas neoliberais. Essa região também foi assolada por um enorme endividamento para, naturalmente, poder fazer face aos vários desafios do seu desenvolvimento econômico. Mas isto não trouxe, se pode dizer, a justiça social, ou seja, batalha do Pito Naval, integração econômica, crescimento econômico não trouxeram ainda a justiça social. Isto por quê? Porque há graves erros estruturantes na economia que ainda não foram ultrapassados. Um deles, por exemplo, é a problemática da desigualdade da distribuição de terras na África do Sul. Também desigualdade de distribuição de terras no Zimbábue, ou mesmo até na Namíbia, onde, como consequência do apartheid, as terras, sobretudo na África do Sul, e segundo uma comissão feita agora
pelo presidente Ramaphosa, identificou que mais de 70% de terras da África do Sul estão nas mãos de 10% da população sul-africana, que é a população euro-africana, aquela que veio com o colonialismo de povoamento na África do Sul. São esses que detêm a maior parte de terras na África do Sul. Isto tem estado a criar uma deturpação muito grande na relação política e social entre a maioria negra sul-africana e a minoria euro-sul-africana da África do Sul. E uma outra injustiça que existe há também, que se pode dizer, egocentrismos políticos nacionais. Porque para que uma integração econômica possa funcionar, como vocês sabem, a maior parte de vocês são europeus, que vêm aqui, é importante que os Estados alienem parte da sua soberania. Isto é, a soberania monetária, o controle das fronteiras, não é? A segurança, não é? Enquanto isso houve aqui no espaço europeu, e com bastante sucesso, se pode dizer, em muitas regiões de África, em muitos blocos regionais, incluindo a própria SADC, os Estados não alienaram a sua soberania. Continuam a ter o controle das fronteiras, continuam a ter várias moedas nacionais, quer dizer, temos um bloco regional econômico, mas cada região tem a sua moeda, há controle das fronteiras, como disse, enfim, ainda não se passou dos egocentrismos políticos nacionais para uma integração econômica a todo pouco, não é? E só para terem ideia, em 1974, o antropólogo senegalês Cheikh Anta Diop já dizia que os egoísmos nacionais estão a matar a África. E é isso mesmo que está a acontecer, porque se os Estados não se unirem, não pode haver o desenvolvimento econômico que se espera. Esta política monetária e fiscal, o controle das fronteiras, não há mobilidade de pessoas e mercadorias, não pode haver desenvolvimento econômico, e é isso que está a acontecer. E uma outra injustiça ou dificuldade que existe, que faz com que essa região ainda não seja ao todo, não tenha ainda atingido o seu potencial, digamos assim, é ser dependente ainda da exportação de matérias-primas. Ou seja, quando economias estão baseadas na exportação de matérias-primas e não na criação do potencial ao nível local, não se desenvolvem. E aqui, uma deixa do presidente Xi Jinping em 2014, né? Ele foi eleito presidente da China em 2012, já em 2014 ele dizia o seguinte, e cito: o modelo de desenvolvimento extensivo, caracterizado pelo crescimento econômico impulsionado principalmente pelos fatores de produção com os recursos humanos, não é sustentável. Ou seja, a África tem como principal parceiro econômico a China hoje, mas a China não aplica o mesmo modelo econômico que a África aplica, que é o de exportação de matérias-primas. Enquanto que a China, não é, ela importa as matérias-primas para poder fazer com que esta economia se desenvolva e seja essa potência econômica mundial que conhecemos hoje. Ou seja, há ainda muitos desafios que a SADC tem para poder ser, de fato, o motor de desenvolvimento econômico dos países da região, mas também, diga-se aqui que isto é transversal a outras regiões, às 8 regiões econômicas que o continente africano possui. De resto, a batalha do Pico Naval teve a importância que teve, porque, do ponto de vista político, contribuiu para a libertação da África regional dos vírus do apartheid, mas ainda assim existem alguns resquícios do apartheid econômico, sobretudo na África do Sul, como também existem ainda muitas dificuldades em passar-se dos egocentrismos políticos nacionais para uma plena integração econômica dos países da SADC. Tem visto